Você já sentiu medo de agir, mesmo sabendo que Deus estava te chamando? Já teve a sensação de que o lugar onde você está hoje não é coincidência, mas propósito? A história de Esther nos ensina que Deus continua usando pessoas comuns para cumprir planos extraordinários. Hoje você vai conhecer uma história que fala de coragem, fé, obediência e entrega total a Deus. Respire fundo e permita que essa palavra fale com o seu coração. A história de Esther acontece no Império Persa, durante o reinado do rei Assuero. O povo judeu vivia espalhado em terras estrangeiras, longe de casa, vivendo como minoria em meio a uma grande nação. E é nesse cenário que conhecemos Esther, uma jovem judia, órfã de pai e mãe, criada por seu primo Mardoqueu. Esther não vinha de uma família rica, não tinha título, influência ou proteção humana, mas tinha algo que ninguém podia tirar: o favor de Deus. Após a rainha Vasti ser retirada do trono, o rei Assuero decide escolher uma nova rainha. Jovens de todo o reino são levadas ao palácio. Entre tantas mulheres, Esther é escolhida, não apenas por sua beleza exterior, mas porque Deus estava conduzindo cada detalhe em silêncio. Esther se torna rainha, sem imaginar que sua posição seria essencial para salvar um povo inteiro. Deus estava preparando Esther para um propósito maior. Enquanto Esther vivia no palácio, um homem poderoso chamado Amã se levanta. Cheio de orgulho, ódio e sede de honra, por causa da fidelidade de Mardoqueu, que se recusava a se curvar diante dele, Amã decide exterminar todos os judeus. Um decreto de morte é assinado. Homens, mulheres e crianças seriam destruídos. O medo se espalha. O choro toma conta do povo. Mas Deus não havia sido pego de surpresa. Ao saber do decreto, Mardoqueu entra em luto e envia uma mensagem a Esther. Ele a lembra de quem ela é e do propósito por trás da sua posição. E então ele diz palavras que ecoam até hoje: quem sabe se não foi para um tempo como este que você chegou à posição de rainha? Essas palavras confrontam Esther profundamente. Ela sabia que entrar na presença do rei sem ser chamada poderia custar sua vida. O medo era real, o risco era grande, mas o chamado era maior. Esther toma uma decisão. Ela decide não se calar. Antes de agir, ela faz algo essencial: convoca um jejum, 3 dias de oração, 3 dias de dependência total de Deus. E então ela declara: entrarei à presença do rei, e se eu perecer, pereci. Essa não foi uma frase de desespero, foi uma declaração de fé. Com coragem, Esther se apresenta ao rei, e ela encontra favor. Deus move o coração do rei. Deus revela o plano do inimigo. Deus muda a história. O plano de Amã é desmascarado. O decreto de morte é revertido. Quando Deus entra em cena, nenhuma ameaça tem a palavra final. A história de Esther nos ensina que Deus nos posiciona estrategicamente. Hoje, sua coragem pode ser defender sua fé na faculdade, manter a integridade em um ambiente de trabalho corrupto ou amar quem o mundo ignora. O chamado de Deus não acontece apenas em palácios, mas no seu dia a dia. Não se cale por medo, confie em Deus. E agora, vamos orar juntos. Senhor Deus, nós te agradecemos pela história de Esther, que nos lembra que o Senhor continua levantando pessoas para cumprir seus propósitos. Pai, assim como Esther, nos dê coragem para não nos calarmos diante das lutas. Mesmo quando o medo tentar nos paralisar, fortalece nossa fé. Revela o propósito por trás das portas que o Senhor abriu em nossas vidas. Se estamos onde estamos hoje, que seja para glorificar o teu nome. Nos ensina a buscar primeiro a tua presença, a jejuar, a orar e a depender totalmente do Senhor. Que todo o plano do inimigo, toda palavra de morte, toda ameaça contra nossas vidas seja anulada, assim como foi nos dias de Esther. Nós declaramos hoje: fomos chamados para um tempo como este. Em nome de Jesus, se essa mensagem falou com você, deixe seu like, compartilhe este vídeo e escreva nos comentários: eu fui chamada para um tempo como este. Inscreva-se no canal para mais histórias bíblicas e momentos de oração. Deus abençoe a sua vida.